Então hoje vamos ler o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, segundo a melhor tradução para o português, que vai se iniciar da seguinte forma. Então ele disse também aos seus discípulos: havia um certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e disse-lhe: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque não podes continuar sua. Então o administrador disse a si mesmo: que farei? Meu senhor está retirando a administração de mim. Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que devo fazer, que para quando for afastado da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? E ele disse: 100 potes de azeite. Aí ele disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. Então ele disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 sacas de trigo. Aí ele disse: toma a tua conta e escreve 80. O dono elogiou o administrador desonesto porque tinha agido com astúcia. Os filhos desta era são mais astutos na sua própria geração do que os filhos da luz. Então aqui é interessante, né? Então a questão dele é a astúcia dele de agir rápido, de entender as situações, né, e agir. Ele não estava elogiando a desonestidade dele, tanto que ele deixa enfatizado que é desonesto. Mas a questão da astúcia mediante situações em que os filhos da luz não têm, mas dessa geração tem. E hoje não é diferente, né? Para que os maus reinem, basta que os bons se omitam, né? Então isso é muito verdade. E a gente vê acontecer isso hoje na nossa geração. Então, se nós queremos ser efetivos numa sociedade, temos que ter a astúcia de uma serpente, como o próprio Cristo vai dizer, e a bondade, né, de uma pomba. E sem maldade, né, como uma pomba. Continuando, eu até diria a vocês ganhar amigos com as riquezas ilusórias, para que, quando falecerdes, eles possam recebê-los nas moradas eternas. Quem é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. E quem é desonesto, no mínimo, também é desonesto no muito. Assim, se não fostes fiéis nas riquezas ilusórias, quem vos confiará as genuínas? E se não fostes fiéis com o alheio, quem vos dará aqui a vós? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou odiará um e amarás o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então aqui você vai ver uma das, se não a única vez que Deus vai equiparar uma coisa a Ele próprio. Ou você adora a Deus ou a Mamon. Então o dinheiro, hoje, o dinheiro, a riqueza, e você vê que Jesus, por vários momentos, ele fala dessas questões que permeiam a vida das pessoas até hoje, né? Enquanto é mais preocupante para as pessoas o homem que ela veste do que as coisas de Deus, né? E aqui fala das questões do dinheiro, ou seja, quem ama o dinheiro tende a se dedicar mais a um do que a outro, certo? Então aqui não tem como você servir a Deus e a Mamon, certo? Mas aqui está expressando muita questão do amor do que a ter. Você pode ter, assim como muitas pessoas, principalmente pessoas que financiaram o ministério de Jesus e os apóstolos que sustentavam eles, eram mulheres ricas, eram pessoas que tinham condições, muitas pessoas, né? O próprio túmulo de Jesus é de José de Arimateia, um homem rico. Então não é essa questão você ter, mas sim o amar, o se dedicar, o que está no seu coração mais do que Deus, é maior do que Deus, a sua dedicação é maior do que para Deus. Então por isso que ele fala que isso é uma questão ilusória, riquezas ilusórias, e que você deve usá-las para promover as coisas de Deus. Isso assim, extremamente importante. Usar as riquezas desse mundo, essas coisas, para promover o reino de Deus. E não amar mais do que a Deus. Bom, verso 14. Ora, os fariseus que amavam o dinheiro, aqui, ó, presta atenção, amavam o dinheiro. E ele continua. Então a gente tem que estar prestando atenção no contexto das escrituras. Então a gente não lê a Bíblia isolando versículo, porque versículos não foram escritos no original da Bíblia. Isso aqui foi colocado, esses versículos, subtítulos, capítulos, tudo foi colocado para ajudar a gente a localizar o texto. Mas isso aqui é como se fosse um texto corrido, e você não pode tirar de contexto. Então, ó, dando continuidade, está falando do amor ao dinheiro dos fariseus. Ora, os fariseus, dinheiro também estavam vindo todas essas coisas e zombavam dele. Aí, né, o que fazem também muitas pessoas que
têm as suas vidas baseadas na vida terrena, na riqueza, nas coisas, no zombam das coisas de Deus, né? É interessante isso. Zombavam dele. Aí ele disse-lhes: vocês são o que se justificam a si mesmos perante os homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é exaltado é abominação perante Deus. Havia a lei e os profetas até João. Desde então, o reino está sendo proclamado e todos tentam forçar sua entrada nele. Mas é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só traço da lei. Qualquer que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E qualquer que casar com uma mulher repudiada pelo marido, adultera. Então aqui já tem um texto muito claro, e eu não sei porque as pessoas ainda querem dizer que o adultério anula o casamento, né? Eu não vou entrar nessa questão, a gente já falou disso em outras passagens. O próprio João Batista lá, repreendendo Herodes, que não era convertido ao cristianismo nem ao judaísmo, mas Herodes, um perverso, uma pessoa totalmente longe de temer a Deus, e João Batista insistentemente falava: essa mulher não te pertence. Ele já tinha cometido adultério, a mulher tinha cometido adultério, se fosse por essa linha, já teria anulado o casamento, certo? E ele continuava repreendendo ele, que falando: essa mulher não te pertence. E que isso custou a cabeça de João Batista, né? Então, eu não sei de onde algumas interpretações de até mesmo pregadores grandes aí ensinam dessa forma, né? Verso 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que tinha sido colocado ao portão daquele, e que só queria ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Não só, até os cães viriam lamber as suas chagas, feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Em Hades, ele ergueu os olhos e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. E, estando em tormentos, ele gritou, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta de seu dedo na água. Refresque-me a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembre-te de que durante a sua vida recebeste das tuas coisas boas, ao passo que Lázaro recebeu só coisas más. Mas agora ele está sendo confortado e tu atormentado. E além disso tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem podem atravessar de lá para cá, para nós. Aí ele disse: Assim sendo, eu te suplico, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão disse a ele: Ele tem Moisés e os profetas que os ouçam. Aí ele disse: Ó não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Mas ele disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não serão persuadidos, nem que alguém ressuscite dentre os mortos. Então aqui ficou evidente, né, essa questão de quem você serve, de quem a sua vida inteira você serviu, a Deus ou a Mamon. É algo de que a gente precisa entender e pensar e meditar nisso.